em Êxodo, capítulo 33. Livro de Êxodo, capítulo 33. E você sabe que o livro de Êxodo, ele tem como tema principal a saída do povo de Israel do Egito, né? Inclusive com a outorga, né, das leis de Deus para o povo. E o livro de Êxodo tem histórias maravilhosas, histórias que nos ajudam a entender a dinâmica de Deus, não só para aquele povo, para Israel, mas para nós também. E eu quero começar a ler com vocês no capítulo 33, Êxodo 33, somente alguns versículos desse capítulo, começando no versículo 7, porque eu quero chamar a sua atenção hoje para uma coisa que talvez para nós é corriqueira, mas que talvez não seja tão... a gente não preste tanta atenção nisso, que é o nosso encontro com Deus. Você se encontra com Deus? Sim? Sim, pessoalmente. Você se encontra com Deus? Claro, eu não estou falando de você ir para Deus, tá? Espera um pouquinho. Calma, ninguém está querendo apressar as coisas. Tá? Quietinho aí no lugar. Eu estou falando de nosso relacionamento, do dia a dia, da gente estar em contato com Deus. E como são os seus encontros com Deus? Você se prepara para se encontrar com Deus? Opa, agora já estou pegando um pouquinho mais a fundo na pergunta. Porque é bem isso que eu quero chamar a sua atenção hoje. Porque Deus, muitas vezes, Ele passa a ser uma parte da nossa vida tão comum, que às vezes a gente não presta tanta atenção nele. Sabe, a gente está tão acostumado com certas coisas, que muitas vezes a gente não presta atenção naquilo que tem ao nosso redor. E Deus pode fazer isso, isso pode acontecer nas nossas vidas. Por exemplo, você lembra qual é a cor que o seu quarto está pintado? Seu quarto, onde você dorme, qual é a cor? Branco, tem certeza? Não é um creme? Ah, agora já não sei mais. Por que você não sabe, André? Você entra lá tantas vezes por dia. Mas isso já se tornou tão corriqueiro que a gente já não presta mais atenção, não é assim? Coisas que são tão comuns na vida da gente, a gente não presta tanta atenção. E muitas vezes a gente trata Deus dessa forma. Deus faz parte do nosso dia a dia? Responda sim, tá? Deus faz parte do nosso dia a dia? Então, agora a minha pergunta, e o que eu quero conversar com você hoje, é se a gente realmente se prepara para se encontrar com Deus. Porque nós não estamos nos encontrando com qualquer um. É com Deus que a gente se encontra. No versículo 7 desse capítulo de Êxodo 33, a gente vê uma coisa bem especial acontecendo. Olha só. Moisés costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à tenda, à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem, lembra aquela coluna que guiou eles até na saída do Egito, que estava guiando eles na peregrinação pelo deserto. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração, em pé, cada qual na tenda de na entrada de sua própria tenda.
o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. O que a gente vê aqui é que Moisés, ele tinha uma situação, ele tinha um lugar que ele tinha esse encontro com Deus. E todo o povo sabia e se preparava para isso. Gente, a ideia aqui dessa mensagem hoje, dessa conversa hoje, é que nós não podemos nos encontrar com Deus de qualquer forma. Nós temos que nos preparar para nos encontrar com Deus. E eu quero chamar a sua atenção para isso, tá? Vamos começar com uma pergunta, tá? Até porque a gente está falando da tenda do encontro. Onde a gente deve encontrar Deus? Onde é o nosso encontro com Deus? Em qualquer lugar? Por que em qualquer lugar? Deus está em qualquer lugar, inclusive habitando dentro da gente. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou? Que Ele veio fazer morada nos nossos corações? Então significa que Deus está em qualquer lugar, e qualquer lugar é lugar para se encontrar com Deus? E Ele faz parte de cada momento das nossas vidas? Grava essa frase. Deus faz parte de cada momento das nossas vidas. Quando você está no trabalho, quando você está em casa, quando você está na rua, quando você está no ônibus, quando você está dirigindo, quando você está tomando banho, quando você está fazendo qualquer coisa, dormindo, Deus faz parte daquele momento. Nós vamos falar mais sobre isso mais tarde. Mas o que eu quero chamar a sua atenção hoje é para um momento mais especial. Porque há aqueles momentos em que a gente busca a Deus de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais especial. E aí é quando a gente, por exemplo, ora. Na oração a gente busca a Deus de uma maneira mais especial. Quando a gente faz o nosso TSD, tempo a sós com Deus. Por sinal, já vou dar um spoiler aqui, né? A gente conversou isso na reunião de liderança na sexta-feira. Semana que vem nós vamos conversar sobre TSD, viu? Semana que vem, o culto à noite, eu vou trazer uma mensagem sobre como fazer o seu TSD. Viu, Jô? Cadê a Jô? Viu? Não perca. Tá? Nós vamos falar sobre isso. Às vezes a gente confunde, né? Como fazer esse tempo a sós com Deus? Semana que vem nós vamos falar sobre isso, tá? Quando a gente está no nosso TSD, no nosso tempo a sós com Deus, a gente está buscando o Senhor de uma maneira especial. Quando a gente está assistindo uma mensagem no YouTube, por exemplo, você está ali buscando uma instrução do Senhor, buscando uma reflexão para a sua vida. Quando a gente está na igreja, você veio aqui fazer o quê, afinal de contas? Não é se conectar melhor com Deus? Não é louvá-lo, celebrar o seu nome? Não é aprender um pouco mais daquilo que Ele tem para você? Então esse é um momento especial. Esse é um momento que nós estamos buscando um encontro específico com Deus, um encontro especial com Deus. Talvez essa seja, ou esses momentos sejam, a nossa tenda do encontro. Entende? É aquele tempo onde Deus vai se mostrar para a gente de uma forma mais específica, mais apurada. A gente tem que aproveitar esses momentos. A gente tem que aproveitar essas ocasiões, porque senão a gente vai perder tempo na vida. Por exemplo, você já se pegou orando e de repente os pensamentos vão tão longe na sua cabeça que você nem sabe mais o que você está falando com Deus? Ou isso só acontece comigo? Você está orando assim e de repente você nem sabe mais o que você está falando. Né? Por isso que tem gente que eu não tenho esse hábito e preciso criar. Tem gente que tem o hábito de orar em voz alta. Né? Eunice tem esse hábito de orar em voz alta. A gente não perde, né? É um hábito bom, porque a gente não perde o fio da meada. Né?
Mas o que a gente faz se a gente não presta atenção na própria oração que a gente está fazendo? Né? Quando a gente está num grupo de oração e tem alguém orando, eu vejo que muitas vezes a gente não presta atenção naquela oração. Às vezes a pessoa está orando ali e a nossa mente vagueia, vai para outro lugar. E depois, e ainda a gente fala amém no final. Né? Eu concordo. Nem sabe o que o cidadão orou. Sabe o que nós estamos fazendo? Perdendo tempo de aprimorar o nosso encontro pessoal com Deus. Né? Quando você vem na igreja, né? Você está aqui na igreja e muitas vezes você está ouvindo a mensagem de Deus, você já usou esse tempo para vir para cá. Então, deixa esse celular de lado. Às vezes eu estou pregando aqui, eu vejo a pessoa com cabeça baixa fazendo assim. Eu tenho certeza que ele não está vendo o texto bíblico que nós estamos tratando. Entende? Não é isso. Para que você está... Isso é perda de tempo, né? Você devia estar ali preso naquilo que Deus está querendo falar para você. Né? Quando você está fazendo o seu TSD e às vezes você está lendo um texto, a mente vagueia e você tem que, puxa, do que mesmo que eu estou lendo? E volta para ler de novo. Sabe, a gente tem que se preparar para estar nesse encontro com Deus. Senão a gente vai perder tempo. É isso que Moisés, com as atitudes dele, vai nos ensinar isso. E isso exige uma atenção especial da nossa parte, se a gente não quer perder tempo com o nosso encontro com o Senhor. Se a gente quer fazer realmente com que esses momentos de encontro especial com Deus surtam efeito nas nossas vidas, a gente tem que se preparar. Tá bom? Voltando para o nosso texto, é interessante, porque eles estavam passando por um momento bem... Eu ia falar especial, mas eu vou usar uma outra palavra, bem esquisito, aqui nesse momento. Nós lemos Êxodo capítulo 33, você já deu uma folheada na sua Bíblia aí para ver o que tem no capítulo 32? Dá uma olhada aí, rapidinho. O que tem no capítulo 32? Pega aí o seu celular e faz assim, para ver a Bíblia, no capítulo. Assim, no capítulo 32, o que tem lá? Bezerro de ouro. Eles tinham acabado de cometer o pecado do bezerro de ouro, lembra? Moisés tinha subido no monte para receber as tábuas da lei. Ele tinha ficado 40 dias, 40 noites lá no Monte Sinai, recebendo das mãos de Deus as tábuas da lei. Gente, que maravilha! O povo todo olhando para cima e vendo os relâmpagos, aquelas coisas maravilhosas acontecendo, né? E de repente, eles viram para Arão e falaram: Arão, seguinte, esse Moisés aí, deve ter morrido lá em cima. O que nós estamos fazendo aqui embaixo? Ajuda nós aí. Faz uns deuses aí para nós. E o Arão, bobão, caiu na conversa deles. Tá bom, me dá aí alguns pingentes aí, me dá um ouro aí de vocês, eu vou fazer uma imagem. E até quando ele faz a explicação para Moisés, quando Moisés chega bravo, né? E ele pergunta: Arão, o que você fez? Ele: sei lá, eu juntei os ouros que o pessoal trouxe e surgiu esse bezerro. Surgiu, né? E aí o que aconteceu? Deus disciplina o povo. Moisés moe aquele bezerro de ouro e faz o povo beber. Muitos morrem por causa dessa situação que aconteceu. Inclusive, eles estavam nessa situação de pecado, afastamento. Olha o capítulo 32, versículo 35, o último versículo do capítulo 32. E o Senhor feriu o povo com um vírus, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Será que foi vírus? Será que foi um corona que Deus mandou lá para o povo? Uma praga, né? Estamos mais ou menos na mesma situação, hein?
A aflição daquele povo naquele momento é a mesma aflição que nós estamos tendo nesse momento e que nós estamos sofrendo. E muitos de nós com perdas grandes, com perdas de amigos até hoje. Ontem faleceu um dos pastores pioneiros também dentro do nosso movimento, pastor Ricardo Buck, um missionário americano que era uma joia de pessoa na Bahia, um dos maiores incentivadores do movimento batista regular no Brasil. Né? Ele era jornalista também, além de missionário. Né? Ele foi um dos... Você conheceu ele, pastor Timóteo? Ele foi um dos pioneiros com os jornais que a gente tinha. Ele faleceu ontem também com complicações do Covid. Então, Deus tem tirado muitas pessoas do nosso meio e trazido aflição para o nosso coração também, e eles estavam passando por mais ou menos esse tipo de coisa. E ainda tinha um agravante. Dá uma olhada no começo do capítulo 34. Nós começamos a ler a partir do versículo 7. Mas dá uma olhada no que aconteceu a partir do versículo 1. 33:1. Que é bem na sequência aqui da praga. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Isso logo depois do bezerro, né? Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus e os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura. Tudo bem até aí? Olha a próxima frase. Epa, mas eu não irei com vocês? Deus falando isso para Moisés? Eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Agora o povo arrepiou. Já tinha praga, já tinham pecado, já estavam confessando, confessando tudo o que fizeram e o que não fizeram. E ainda Deus vira e fala: eu não vou com vocês, vou até mandar um anjo, tá? Mas eu não vou não. Minha bênção não vai estar sobre vocês não, porque se eu for junto, eu vou acabar matando todo mundo. Bom, a gente conhece o final da história. Deus é misericordioso, bondoso, maravilhoso e trouxe bênçãos para esse povo depois. Mas, olha o arrepio que ficou esse povo. Olha o arrepio que deve ter passado pela espinha deles. O que aconteceu é que eles precisavam da orientação de Deus. Eles queriam essa orientação, mas Deus começou a se mostrar longe deles. Você já se sentiu assim? Na hora da aflição, na hora do problema, parece que Deus está distante de você. E você não sente a presença de Deus próxima de você. Muitas vezes é por nossa própria culpa, por falta do nosso próprio preparo, que a gente deixa Deus distante. E é bem isso que eu quero conversar com você agora, buscando as ideias aqui de Moisés. Porque a gente pode sim estar bem preparado para estar na presença do Senhor o tempo todo, mesmo em época de aflição, mesmo em situação ruim na vida da gente. Vamos nos preparar e vamos fazer do tempo que a gente passe com o Senhor um tempo maravilhoso na sua presença, seja onde for. Tá? Primeira ação que a gente tem que ter, de preparação, para a gente poder ter um encontro maravilhoso com Deus, é expectativa. O quê, pastor? Expectativa. Lembra do que aconteceu aqui com o povo? Moisés, ele montou ali no capítulo 33, né? Ele montou a tenda ali do lado de fora, do arraial, né? Do lado de fora do acampamento. E quando Moisés ia para a tenda, o povo ficava em pé na frente das suas próprias tendas, olhando
para Moisés entrando dentro da tenda, a nuvem cobrindo e aguardando ele sair. O que o povo estava esperando? O que você acha? Bênção de Deus, a resposta de Deus, a orientação de Deus. Note que no versículo 10 ele fala: todos prestavam adoração em pé, cada um na entrada da sua tenda. O povo ficou ali em pé, observando atentamente o que acontecia com Moisés. O que Deus iria trazer através de Moisés para eles. Eles criaram uma expectativa. Deus criou então, havia uma expectativa no coração do povo e do próprio Moisés quanto às revelações de Deus para si. Você já parou para pensar qual é a sua expectativa quando você entra na presença de Deus? Sabe, você tem alguma expectativa quando você entra na presença de Deus? Sabe, aquela coisa de, agora eu vou orar. Tá, e daí? Muitas vezes a nossa oração passa a ser uma coisa mecânica. Eu só tenho mais 5 minutos, deixa eu orar aqui rapidinho. Não, peraí, você vai estar fazendo o que mesmo? Está entrando na presença de Deus. Você vai ler sua Bíblia. Crie uma expectativa do que Deus pode mostrar para você através da sua palavra. Tenha aquela ansiedade de buscar aquilo que Deus tem para você. Na oração, quando você está para entrar na presença de Deus, o que você espera, o que você pensa, tudo isso tem que gerar essa expectativa na nossa mente. O que você espera de Deus hoje aqui, dessa mensagem que você está ouvindo? Você espera sair daqui hoje com uma nova instrução de Deus para a sua vida, para você se aproximar mais do Senhor, para melhorar no seu dia a dia? É com isso que você veio aqui? Ou a sua motivação de vir aqui hoje foi o pastor não brigar com você na segunda-feira? Não ligar para você e perguntar, por que você não veio ontem na igreja? E olha que eu nem faço isso. Qual foi a sua expectativa para vir aqui hoje? Você está ansiando mesmo a mensagem da palavra de Deus para você? E quando você ouve como uma mensagem de Deus para você? A gente tem que criar essa expectativa, gente. Porque Deus tem coisas maravilhosas para a gente. Deus tem grandes objetivos para a gente. Coloca para mim lá, Diana, Jeremias 29, versículo 11. Olha o que Deus promete para a gente. Jeremias 29, 11, ele diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Deus, Ele quer trazer para nós bênçãos nas nossas vidas. Deus, Ele tem planos para nós, Ele cria expectativas nas nossas vidas, Ele quer que a gente haja de acordo com a vontade dEle em várias das áreas, em muitas das áreas, em todas as áreas das nossas vidas. Nós temos essas mesmas expectativas de Deus? Nós buscamos essa expectativa de Deus quando nós nos encontramos com Ele? Nós chegamos para Deus e falamos: Senhor, me ensina, eu quero aprender agora o que eu tenho que fazer nessa área da minha vida. Você tem buscado isso? Porque isso é uma preparação para você estar na presença do Senhor, porque Ele tem muito para falar para você. Olha Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo fala assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua aonde? Em nós. Onde atua o poder de Deus? Em você.
Entendeu? Você está preparado para isso? Você tem essa expectativa de fazer com que o poder de Deus haja através da sua vida? Quantas vezes eu me peguei orando por determinada situação e não acreditando na resposta de Deus? Olha, eu vou orar porque é praxe, eu prometi para aquela pessoa que ia orar, mas eu não acredito que Deus vai curar, não. Eu não acredito que Deus vai trazer esse problema, resolver esse problema. O problema é tão grande. Eu não acho que Deus vai querer resolver aquilo. Você já orou assim? Na frente dos outros, não. Na frente dos outros, né? Até para me convencer de que eu estou orando da maneira correta. Mas no fundo, eu sabia o que eu estava orando. Eu sabia o que eu estava acreditando. Que expectativa eu estou gerando sobre aquele pedido? Que expectativa eu estou gerando sobre o Deus que tem todo o poder? Dona Maria Avelino está no hospital aqui do Trabalhador hoje. 89 anos de idade. Ela caiu hoje cedo, quebrou aquele ossinho do fêmur que liga, né, aquela pontinha que liga o fêmur com a bacia. É uma cirurgia bem complicada, numa senhorinha de 89 anos de idade, com os ossos já deteriorados, né? Ah, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Quem disse que não vai ter jeito? Quem criou os ossos da Dona Maria? Nós podemos pedir cura completa para ela? Podemos pedir que ela entre aqui nessa igreja mais tarde, andando sem muleta? Podemos. Se Deus quer fazer isso, Ele tem todo o poder para fazer isso. E nós, muitas vezes, não temos fé para acreditar nisso. Nós criamos expectativas erradas. E aí, a gente fica se lamentando. Pobre não tem sorte mesmo, né? Parece que Deus não me ouve. Não, vamos entrar na presença do Senhor, vamos nos encontrar com o Senhor com as expectativas certas. E assim Ele vai nos ouvir. O que fez você vir aqui hoje? Quais são as suas expectativas? Porque Deus está pronto para deixar alguma coisa no seu coração agora. Deus está pronto para falar no seu coração agora. Não daqui a pouco. Ele tem coisas maravilhosas para você hoje. Hoje. Mas você tem que acreditar, você tem que gerar essa expectativa dentro do seu coração. A segunda ação de preparação para a gente ter um encontro com Deus é a participação. A participação. No versículo 2 do capítulo 34, a gente vê uma frase que Deus fala para Moisés, bem interessante. Capítulo 34, versículo 2. Ele diz assim: esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo no alto do monte, apresente-se a mim. Esteja pronto para subir no monte. Participação aqui, o que eu quero dizer, o que a gente está vendo acontecer na vida de Moisés, é que ele precisava tomar atitudes de buscar e de obedecer ao Senhor. Deus podia simplesmente pegar ele pelo colarinho assim e colocar ele lá no alto do monte? Podia. Facilitaria a vida dele para subir aquele monte todo, né? Um velhinho de 80 anos de idade, né? Mas Deus falou: não, vai lá se preparar, rapaz. Se prepara, porque você tem que estar pronto amanhã de manhã para fazer isso. Você tem que estar pronto para subir no monte, porque lá em cima você vai se apresentar a mim. E ele então tomou as atitudes para se preparar. Tomou as atitudes que ele precisava para se preparar, para se encontrar com o Senhor. Você vê que isso é um movimento ativo?
Não é uma coisa que a gente fica esperando acontecer? A gente buscar o Senhor, buscar esse encontro na tenda com Ele, é uma coisa que a gente tem que fazer? Deus está ali pronto para nos dar as bênçãos, mas a gente é que tem que fazer um movimento de busca. Ele dá todo, Ele fornece todo o aparato que a gente precisa para nos encontrar com Ele, para receber as bênçãos dEle, para resolver todos os nossos problemas, superar todos os nossos obstáculos, mas Ele fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Essa é a ideia do movimento. Aquele que fica parado, aquele que espera as coisas acontecerem ao seu redor, não vai para frente, não vai conseguir receber do Senhor as bênçãos que precisa receber. As expectativas não vão se concluir nas suas vidas. Dá uma olhada naquela sequência de Jeremias 29. Nós lemos o versículo 11, agora vamos ler os versículos 12 e 13. Jeremias 29, 12 e 13, o Senhor fala dessa forma: então, diz o Senhor, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o vosso coração. Todo o coração. A ideia aqui é que Deus está pronto para se deixar achar pela gente. Mas quem é que tem que fazer a procura? A gente. A gente pode muito bem ficar parado só olhando, esperando as coisas acontecerem, né? Mas se a gente tiver essa busca ativa diante de Deus, se a gente buscar criar as expectativas e participar daquilo que está acontecendo, as expectativas vão se realizar na vida da gente. Então, quer ter um encontro maravilhoso com Deus? Vá atrás. Eu não esqueço nunca daquela frase que Deus disse para Moisés, quando o povo estava na frente do Mar Vermelho. Né? O povo estava ali, o Mar Vermelho na frente, os egípcios vindo atrás, né, com os carros, né, os exércitos, e eles estavam entre a cruz e a espada, né, entre o mar e morrer afogado no mar, ou morrer na espada dos egípcios. E Deus vira para Moisés e fala: estende a vara diante do povo, diante do mar, e o mar vai se abrir. E Moisés fez aquilo, e o mar começou a se abrir, e o povo começou a olhar para aquele mar, abrindo uma coluna de um lado, outra coluna de outro, e Moisés começou a clamar a Deus, o povo começou a clamar a Deus: o que é isso que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo? Moisés começa a falar com Deus: Senhor, o que está acontecendo? Deus vira para Moisés e fala o seguinte: por que você está clamando a mim? Fala para o povo marchar. Para de orar e anda. Entendeu? Você já orou o suficiente. Anda, rapaz. Vai para frente. Quantas pessoas ficam parados, ajoelhados em casa, só orando e não fazem nada? Você acha que Deus vai cumprir o seu objetivo na sua vida? Não vai. Orar é bom, maravilhoso, é ótimo, e a gente tem que fazer isso. Mas é parte do nosso encontro com Deus. A gente tem que participar da realização daquilo que Deus quer para nós nas nossas vidas. Coloca, Diana, para mim, Atos capítulo 1, versículo 14. Atos 1, 14. Jesus tinha acabado de ascender aos céus, tá? E falou para eles: vão para Jerusalém, 1:14. Vão para Jerusalém e fique esperando lá, porque o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Lembra? O que eles fizeram? Ficaram sentadinhos lá esperando.
Sentaram na praça, ficaram balançando a perninha no banco, assim? Não, ó. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eles estavam reunidos sempre, orando, buscando o Senhor, crescendo, unidos, se desenvolvendo como igreja, até que Deus trouxe no dia de Pentecostes o Espírito Santo sobre eles. Eles não ficaram esperando à toa, eles se desenvolveram, cresceram, buscaram o Senhor enquanto esperavam. Enquanto esperavam. Essa é a ideia que a gente tem que ter diante do Senhor. Como é que a gente se prepara para se encontrar com Deus, para participar disso? Olha só, você viu aqui que Moisés teve que fazer tábuas novas, porque as primeiras que Deus deu para ele, ele tinha quebrado? Ele mesmo fez as tábuas. Acordou cedo para ir para o monte. No dia anterior tinha feito as tábuas, tinha talhado as tábuas, então ele fez todo um preparo. Como é que é o seu dia? O seu dia é agitado? Não, não é. Nenhum de nós tem dia agitado, né? Todos nós temos tempo sobrando. Não é? Não, todos nós temos agitados. Tem dia que a gente nem lembra de ter o nosso tempo com Deus. Nem lembra de Deus. E aí a gente chega no final do dia, não deu. Deixa para lá. Né? O que a gente tem que fazer? Tem que planejar. Então, reserva, sabe? Planeja. Seja ativo. Planeje um horário, planeje um lugar, um material que você possa utilizar para se encontrar com Deus. Procure um horário específico, seja durante a manhã. Se você precisar colocar o despertador meia hora mais cedo, coloca. Mas eu vou perder meia hora de sono? Ué, o que é mais importante? Você dormir ou você estar na presença do Senhor? Vai dormir mais cedo, meia hora. Né? É fácil. Mas procura esse horário com o Senhor. Sabe aquele cantinho da sua casa que ninguém vai te perturbar? Então vai lá. Não, pastor, na minha casa não tem jeito. Todo mundo fica perturbando o tempo todo. Então procura um lugar. Tem gente que faz TSD na padaria da esquina, sabia? Tem um cantinho lá na padaria, onde tem uma mesinha, num determinado horário, que ninguém vai. Fica ali, pega a Bíblia, abre, toma um cafezinho. Fica a sós com Deus. Planeja, crie, seja criativo, haja, participe. Coloque os compromissos da igreja, da célula, dos irmãos como prioridade na sua vida. Você planeja vir para os cultos todo domingo? Ou você vem quando dá para vir? Quando não tem nenhum outro compromisso? Sabe? Coisas assim. Venha, participe. Isso vai ser uma bênção para você. Aí quando alguém chega para você e convida você para domingo à noite fazer algum programa, você vira para ela e fala: desculpa, eu já tenho compromisso. Não vai dar não. Tenho compromisso com meu Deus, não vai dar não. Já tenho o horário marcado. Deixa para a próxima, tá? Segunda-feira tudo bem, mas hoje, domingo não dá não. E por fim, para a gente terminar. Nós falamos de expectativa para se encontrar com Deus, falamos de preparação para se encontrar com Deus. E para a gente terminar, para você ter um encontro com Deus de verdade, você tem que ter intimidade. Tá? Intimidade. Tratar Deus como Pai. Eu sei que muitos de nós não têm boas referências de Pai. Muitos de nós não têm o Pai como uma figura de intimidade. E isso é culpa, muitas vezes, de nós pais. Nós não damos essa intimidade para os nossos filhos. É uma coisa que a gente precisa corrigir dentro das nossas atitudes. Então, pai, se você não tem essa atitude, a gente precisa corrigir isso nas nossas vidas, tá? Venha procurar a gente que a gente pode te ajudar com isso. Mas Deus não é assim. Deus é um pai que trata os filhos de maneira perfeita.
E você pode chamar Deus de Pai, porque Ele mesmo mandou a gente fazer isso, né? Você pode chamar Deus de Pai com toda a boca cheia. Porque Ele é o Pai que ampara, que cuida e trata da gente. No versículo 4 do capítulo 34, no versículo 3, a gente vê que Deus dá uma ordem para Moisés. Ele fala: ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Você vai sozinho, nem Josué vai com você, nem Arão, tá? É eu com você e pura e simplesmente. Por quê? Porque é aquela relação perfeita do pai com o filho. Nada deve atrapalhar a nossa permanência com o Senhor no tempo em que nós estamos guardando para Ele. É essa a lição que a gente pode tirar daqui. Nenhum boi fazendo mu, nem uma ovelha fazendo bé, né, dona Ismênia? Nem um animal de estimação, não leve o seu animal de estimação para o seu TSD, tá? Não deixa isso atrapalhar você, distrair você, tirar a sua atenção. Não leve o celular para o seu TSD. Ah, mas eu uso o celular, pastor. Tira as notificações, então. Não vá para o WhatsApp, Instagram, seja lá o que for. Sabe? Concentre-se. Crie essa intimidade com o Senhor. Existem os momentos em que nós vamos celebrar ao Senhor com os outros irmãos. Mas existem os momentos em que a gente tem que estar na tenda do encontro. Só entre nós e Ele. Se você não tem essa intimidade com o Senhor, vamos criar. E se você já tem, vamos aperfeiçoar essa intimidade. Crie expectativa. Se aproxime do Senhor participando de tudo que você pode fazer. E aumente a sua intimidade com o Senhor. Porque fazendo isso, você vai estar adequadamente tendo um encontro com Deus. Não mecânico, não de uma forma leve, mas de uma forma que realmente vai fazer diferença na sua vida. Vamos orar? Senhor, o Senhor sabe, cada um de nós, cada uma das nossas experiências contigo, como tem sido. E Pai, eu te agradeço porque o Senhor tem se mostrado tão maravilhoso para a gente, nos dando tantas coisas boas, nos dando tantos benefícios, que a gente fica até constrangido de tão maravilhoso que o Senhor é. Eu te agradeço porque muitos de nós, Pai, têm aprendido a se postar diante do Senhor de uma forma mais íntima, mais carinhosa, mais próxima. Então eu peço, Senhor Deus, que a gente possa fazer isso mais. E se há alguém aqui ainda que se sente distante de Ti, que essa mensagem de hoje, vinda da Tua Palavra, possa lhe ajudar a se fortalecer, a se mexer mais e a buscar o Senhor de uma maneira mais ampla, mais profunda, mais íntima. Senhor, eu te peço que nesse momento o Senhor abra os nossos corações, abra as nossas mentes, para que o Senhor seja honrado em nós, através do nosso encontro pessoal contigo. Eu peço em nome de Jesus. Amém.